Boa noite a todos, boa noite a todas. É muito bom mais uma vez nos reunirmos na casa do Senhor, para que juntos, uns com os outros, e obviamente com Ele também, crescemos na nossa fé em Jesus Cristo, avançarmos no caminho que nos leva à nossa salvação. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos os que estão aqui nessa noite. Vocês todos são muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós ficamos muito felizes com a vossa presença aqui, nos sentimos completos quando você está aqui e nos dá a oportunidade de compartilhar esse momento de estudo da Bíblia com você. Nós ficamos muito felizes. Se sintam bem-vindos e bem-vindas. Aqueles que nos acompanham pela internet, nós já estamos online. Eu também gostaria de dizer a você que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Ao longo da semana temos visto a manifestação daqueles que nos acompanham pela internet. A gente fica feliz porque de alguma forma a mensagem da Bíblia tem chegado até onde você está e você tem ficado feliz com isso. Louvado seja o nome de Deus por essa forma que nós temos nos dias de hoje de ir até onde as pessoas estão e compartilhar com os que têm fome, como nós, o pão que realmente sacia o pão da vida. Bom, essa semana nós nos encontramos com o propósito de entendermos um pouco mais a respeito de uma verdade real. E essa verdade real apresenta muitas e muitas novidades de vida. O fato é que em 8 encontros é pouco tempo para que todas as formas em que a verdade se apresenta para a gente seja possível de explorar todas elas. É muito difícil que nós façamos isso juntos em 8 encontros, mas o fato é que nós temos caminhado rumo a um objetivo, entendermos de que forma essa verdade transforma a minha e a sua vida em uma semana. O desafio é grande. Nós nos encontramos no sábado, iniciamos ou inauguramos essa série de estudos, entendendo que um inocente morreu para pagar o preço do meu erro. Depois disso, no segundo dia dessa semana de estudos, nós entendemos que existe um verdadeiro culpado de tudo isso. O pecado, o sofrimento, a dor não nasceu no coração de Deus, não foi o seu plano, muito pelo contrário. Um ser perfeito, usando a liberdade que foi dada a ele, permitiu que violência, inveja, orgulho e egoísmo nascessem no seu coração, e em função disso o mal foi estabelecido. Esse mal começou no céu e foi transferido para a terra. A Bíblia apresenta essa verdade e nós a estudamos. Bom, na segunda-feira então nós entendemos um pouco melhor como essa transferência, a transferência do erro, as mentiras, as sutilezas do erro podem fazer com que a nossa visão seja distorcida, a nossa vista embaçada e as coisas não pareçam exatamente como elas são. E ainda ontem nós estudamos a palavra de Deus a respeito de como é grande o amor de Deus por cada um de nós. Um amor extraordinário, um amor incomparável, um amor que nós não temos plena condição de entendê-lo, mas nós podemos desfrutar desse amor maravilhoso que nos alcança através do sacrifício de Jesus. Muito bem, nessa noite nós vamos entender um pouco melhor como é que aquele que encontra Jesus, aquele que o aceita como o seu Salvador e o Senhor da sua vida, como é que essa pessoa pode viver livre ao lado dele. É sobre esse assunto que nós vamos estudar nessa noite. Mas, deixando claro que não foi
não foi algo casual, e que é uma prática de todo crente, quando estuda a palavra de Deus, entregar esses momentos a Ele. Vocês aceitam o convite de mais uma vez nos unirmos em oração, pedindo a direção de Deus para o estudo da palavra? Pode ser? Vocês aceitam? Então, assim como vocês estão, fechem os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor amado, uma vez mais nos encontramos nesse lugar felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos a tua santa palavra. Hoje o dia foi cheio de desafios, cheio de lutas, também cheio de vitórias, cheio da tua presença. E agora, nesse momento, reunidos aqui, entendendo que as coisas espirituais só são possíveis de serem compreendidas quando o teu Espírito nos guia, nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos erros, não leve em conta as nossas faltas, por favor, que o nosso pecado não nos afaste de ti, pelo contrário, que o teu perdão nos alcance, que a tua misericórdia nos cubra, e que nesse momento nós possamos ter o privilégio da tua presença, nos ensinando, nos guiando e dirigindo os nossos pensamentos, para que aquilo que nós vamos ouvir cave fundo no nosso coração e nós possamos ser transformados pela tua palavra. Agora, por mim, Senhor, particularmente eu oro a ti, te pedindo mais uma vez, não leve em conta as minhas faltas e os meus defeitos. Eu sou limitado e sei disso. Eu tenho me preparado, e o Senhor também sabe, porque o Senhor esteve junto comigo enquanto eu me preparava para esse momento. Mas, Senhor, pode ser que na minha fraqueza eu esqueça de dizer algo que eu deveria dizer. Pode ser que na minha fragilidade eu diga coisas que os meus irmãos e as minhas irmãs também não vão entender se não forem auxiliados por Ti. Então, por favor, Espírito Santo, aquilo que eu disser e que não for o suficiente, completa, para que realmente possamos sair daqui convictos de que ouvimos o Senhor falando conosco. Nos ajuda, Senhor. Ouve a nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como é que alguém que encontra Jesus vive? Eu não sei se você concorda comigo, mas quando nós encontramos alguém que nós amamos, você consegue se imaginar na situação em que um jovem encontra outra jovem, declara o seu amor a ela, ela responde à declaração de amor dizendo: eu também te amo. Bom, esses jovens obviamente não saem desse encontro da mesma forma, eles saem diferentes. Agora a visão deles já não é mais a mesma, as decisões já não são mais as mesmas. Agora ele e ela vivem para satisfazer o amor que um sente pelo outro. Obviamente, quando nós encontramos a Jesus e a relação de amor se estabelece, bom, Jesus me ama e entregou aquilo que ele tinha de melhor por mim. Muito bem, agora em resposta a esse amor, eu também entrego o que eu tenho de melhor a Jesus, eu entrego a mim mesmo. A partir desse momento, como é que eu deveria viver a minha vida para demonstrar de forma visível o meu amor a Deus? Uma boa pergunta. Como demonstrar o nosso amor a Jesus? Bom, eu inicio dizendo que nos dias em que nós vivemos é muito difícil materializar o amor. Por quê? Porque simplesmente o amor se trata, ou nós tratamos o amor como um sentimento. Bom, se o amor é um sentimento, acaba sendo subjetivo, é difícil de conceituar. Eu posso perguntar para vocês assim, mas o que é amor? Aí você pode responder para mim assim: bom, amor é uma coisa que arde bem aqui no peito, e quando a gente vê quem a gente ama, parece que o coração bate na garganta, e para aqueles que são mais envergonhados, a gente sente vontade de fugir. Mas na verdade, o amor não deveria ser encarado dessa forma, porque na Bíblia o amor não é um sentimento propriamente dito. Na Bíblia, o amor
é uma prática, é uma ação. Eu diria mais que amor na Bíblia sempre foi sinônimo de obediência. Amor e obediência. Eu diria ainda mais que na Bíblia amor, liberdade e obediência deveriam sempre andar de mãos dadas. Esse era o plano. O problema é que a coisa não saiu exatamente como Deus a planejou. E você deve lembrar muito bem, nós lemos Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Aqui Deus estabelece as regras de convivência. Não só isso, Deus estabelece uma opção para que Adão e Eva pudessem demonstrar o seu amor a Ele, tendo a oportunidade de dizerem não. Tendo a oportunidade de dizerem não. Porque o amor pressupõe liberdade e o amor pressupõe uma opção. E vocês lembram o exemplo que eu dei aqui quando a minha esposa esteve aqui ao meu lado? Muito bem. A Bíblia diz: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim vocês comerão livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês morrerão. Amor, liberdade e obediência. Bom, essas três coisas sempre deveriam andarem de mãos dadas. Não foi exatamente como deveria ser. E o fato é que depois do Éden, nós vemos que a liberdade para obedecer sempre foi oferecida. Tanto isso é verdade, que depois do Éden, a Bíblia separa os seres humanos em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Eu não vou tratar exatamente desse assunto hoje. O fato é que existem pessoas que criam fábulas, histórias fantasiosas a respeito do verso que eu vou dar referência a vocês. Eu não vou entrar no detalhe, como eu disse a princípio, mas eu gostaria de dizer que o verso que eu vou colocar a referência bíblica que eu vou apresentar, tem o propósito de estabelecer exatamente isso. Esse verso que eu vou apresentar a vocês mostra que depois do Éden sempre existiu dois grupos. O grupo daqueles que são chamados de os filhos dos homens e o grupo daqueles que são chamados os filhos de Deus. Quem são os filhos dos homens? Aqueles que por sua liberdade de escolha decidiram não obedecer ou não demonstrar o seu amor a Deus obedecendo. Você consegue lembrar quem é que inaugura esse grande grupo na Bíblia? Caim. Lembra da história de Caim e Abel? Caim e Abel, eles simbolizam os dois grandes grupos depois do Éden. Caim decidiu alimentar o desejo de rebelião dentro dele mesmo. Deus diz para ele: ora, descaiu o teu semblante, Caim, e o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Bom, Abel representa um outro grande grupo também na Bíblia, o grupo daqueles que, usando a liberdade, decidiriam obedecer a Deus. A referência é Gênesis capítulo 6, versículo 2. Nós não vamos ler o texto, mas é aí que a Bíblia estabelece os dois grandes grupos. Obviamente, esses dois grandes grupos permanecem relacionando-se entre si ao longo da história bíblica. E Deus, depois de milagrosamente, e eu vou avançando na história, e você com a tua imaginação vai criando a cena. Deus, depois de milagrosamente tirar o seu povo do cativeiro egípcio, então, preocupado em demonstrar, detalhar, estabelecer os parâmetros da obediência, ele então apresenta uma lei
essa lei, chamada na Bíblia de lei de Deus, a lei do Senhor, ou os 10 mandamentos, além de serem a transcrição escrita do caráter dele, estabelece agora os parâmetros para a obediência do grupo daqueles que são chamados os filhos de Deus. Exato. Quais são os mandamentos? Quais são os preceitos pelos quais o grupo dos chamados filhos de Deus agora deveríamos espelhar para poder demonstrar o seu amor a Deus através da obediência? Você lembra? Lembra quais são? Bom, está no livro de Êxodo, capítulo 20. O versículo 3 inaugura essa sessão da lei de Deus. E o primeiro mandamento diz assim: vocês não devem adorar a outros deuses, adorem somente a mim. Esse é o primeiro. O segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz: não façam imagem de escultura, aliás, imagens de nenhuma coisa, não se ajoelhe diante de ídolos, não os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus. O terceiro: não use o meu nome sem o respeito que ele merece. O quarto preceito: guarde o sábado do 7º dia, que é um dia santo. Êxodo capítulo 20, versículo 8. O próximo: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo. Jesus depois vai nos lembrar que esse mandamento é o primeiro mandamento que tem uma promessa nele. Olha que interessante. O 6º mandamento: não mate. O 7º: não cometa adultério. O 8º: não roube. O 9º: não dê testemunho falso contra ninguém. E o 10º, olha que interessante, o 10º: não cobice nada de outro homem, outra mulher, de ninguém. Não deseje nada daquilo que não é seu, mais do que você deveria. Não deseje, não deseje, não. Muito bem. E é interessante porque essa decisão que Deus tomou de apresentar agora detalhadamente quais seriam os preceitos pelos quais aqueles que fazem parte do grupo dos filhos de Deus deveriam viver ou fazer para demonstrar o seu amor a Ele, era tão importante para Deus, tão importante, que Ele deixou claro que Ele permitiria que o ser humano escrevesse toda a Bíblia. Você lembra quantos livros? 66. Quantos autores? 40 autores. Quanto tempo? Quase 1400 anos. Quantos capítulos, quantos versículos? Uma infinidade deles. Mas de tudo que foi escrito, Deus diz assim: tem uma coisa só que vocês não vão escrever, isso vai ser eu. Abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo 31, versículo 18, por favor. Êxodo 31, versículo 18. Aqui nós leremos a única parte da Bíblia que não foi escrita pela mão do homem. Obviamente o homem reproduziu, mas foi inaugurada por alguém especial. Êxodo 31, versículo 18, a Bíblia diz assim: quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos, e talvez na sua versão diga com o seu dedo. Com o próprio dedo de Deus. Foi Ele quem escreveu. Talvez você lembre também, a história diz que quando Moisés desce daquele lugar, vê as pessoas fazendo o que não devia, quebra as tábuas, fica chateado. Mas se você avançar na sua leitura bíblica, nos primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, Deus faz a mesma coisa. Ele escreve uma vez mais a tábua da aliança com o seu próprio dedo. Sabe por quê?
Porque existe algo que eu e você deveríamos prestar mais atenção naquilo que Deus fala na sua lei, a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus. Esses 10 preceitos que nos ensinam como é que nós devemos amar a Deus, ou demonstrar o nosso amor a Deus. Essa lei era tão importante, que mesmo que o tempo passasse, mesmo que Jesus houvesse morrido e uma nova igreja houvesse sido constituída com os discípulos, os judeus helenistas, os prosélitos e todos os gentios que foram convertidos ao cristianismo, mesmo assim, numa cidade não muito longe daqui, em Roma, os irmãos de lá receberam uma carta de um apóstolo chamado Paulo, falando sobre a lei. Sabe o que ele disse? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. A Bíblia termina o versículo dizendo: a lei é santa. Vocês vão ler o versículo inteiro, né? É bonito o versículo inteiro. Vocês vão entender algumas coisas importantes com o livro de Romanos hoje. Romanos 7, o versículo é 12, a Bíblia diz assim: por conseguinte, ou portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O tempo passa e os cristãos percebem que existe algo especial na lei de Deus, tão importante que o grupo daqueles que são chamados os filhos de Deus olham para esses 10 preceitos e então decidem, através da observância desses 10 preceitos, demonstrar o seu amor a Deus. Bom, em poucas palavras, eu vou abordar. Você vai perguntar assim: mas pastor, você vai? Eu não vou terminar antes das 8h10 da noite. E você vai dizer assim: mas em poucas palavras? Bom, são as poucas palavras que eu consigo dizer, porque obviamente eu falo muito, então eu vou tentar ser breve, tá bom? Então, em poucas palavras, eu vou apresentar pelo menos 4 coisas que a lei pode fazer na minha e na sua vida, ou na vida daqueles que, ao encontrarem Jesus, entregam a sua vida a Ele, e então se perguntam: como eu devo viver a minha vida ao lado de Jesus? Bom, o que eu estou dizendo aqui é que aqueles que querem viver a sua vida ao lado de Jesus, depois de terem um encontro com Ele, devem observar a lei de Deus, porque foi assim que Deus estabeleceu, para que nós soubéssemos de que forma, e não subjetivo, e não de forma espontânea. Bom, eu acho que amar a Deus eu devo fazer isso, e o outro disse: eu acho que amar a Deus eu devo fazer aquilo. Bom, Deus, para eliminar as dúvidas, disse: eu preciso que vocês observem 10 preceitos. Bom, em poucas palavras, o que a lei faz na minha e na sua vida? Vamos lá. A primeira coisa: a lei apresenta para mim o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. Abra a Bíblia aí. Abra aí. Romanos 7, 7. Olha que coisa interessante aqui. Nós estamos vendo como é que nós, de forma prática, amamos a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 7. A Bíblia diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, o 10º mandamento, se a lei não dissera: não cobiçarás. Percebe? A lei me ajuda a entender o que eu faço e que me afasta de Deus. Uma vez eu perguntei para alguém também, tão sincero quanto vocês e eu, e preocupado em fazer a vontade de Deus, mas que não cria na lei dos 10 mandamentos, não cria na lei de Deus, não cria. E eu perguntei assim: puxa vida,
o que desagrada a Deus? E a pessoa respondeu: o pecado desagrada a Deus. É verdade? É. Então você concorda que o que está escrito em Isaías 59, versículos 1 e 2, que a única coisa que faz separação entre os seres humanos e Deus é o pecado? Você concorda que o pecado é mal? Sim, concordo, porque o pecado desagrada a Deus. Então eu fiz a seguinte pergunta, depois dessa afirmação: o que é pecado? Porque se o pecado desagrada a Deus, e eu sei que o pecado é capaz de me afastar da presença de Deus, não é Deus quem se afasta, mas eu me afasto de Deus quando eu cometo pecado, eu deveria saber o que é pecado. Então eu não cometo. E a pessoa me respondeu com sinceridade. Ela disse assim: pecado é desagradar a Deus. Interessante. Eu concordo com essa afirmação, mas como é desagradar a Deus? Como é? Eu costumo fazer uma analogia quando eu explico essa situação. Eu peço que você, por favor, não leve a mal o que eu vou fazer. Não leve a mal. Não é falta de educação, é ao contrário, é falta de imaginação do pregador. Eu não sou criativo, eu sou limitado, eu uso sempre a mesma história. Então, eu também vou dizer antes, para vocês que me escutam e também para os irmãos que nos acompanham pela internet, que a Igreja Adventista tem um princípio de saúde que nós entendemos que é um princípio válido para os nossos dias e faz bem para nós observarmos esses princípios de saúde, e existem vários conselhos de saúde relacionados com a alimentação, tá bom? O ideal é que nós não consumíssemos alimento carne. Mas por que você está falando disso? É por causa da analogia que eu vou fazer. Então, eu já disse isso. Falei direitinho? Vocês entenderam? Tá bom. Faz de conta que um dia a gente se encontra pela rua e aí então eu convido vocês para almoçar. Tá certo? Eu convido vocês para almoçar comigo. Tudo bem? Vocês entenderam? Tudo bem. Eu não deveria fazer isso, eu vou acabar mais de 8h10. Eu posso contar essa história, só essa história? Pode ser? Não, eu acho que não. Não, tá bom, já que vocês estão assistindo, eu vou falar. Agora, eu digo a vocês assim: bom, eu vou fazer um prato típico do lugar de onde eu venho no Brasil. O prato típico de onde eu venho no Brasil, que fica no sul do Brasil, bem no sul. No Rio Grande do Sul, é o sul mesmo. Quando você pensar de olhar para baixo, é lá. Lá nós somos especialistas em churrasco. Já ouviu falar disso? Tá bom. É só uma imaginação, não estou convidando ninguém para isso, é só uma imaginação. E aí então faz de conta também que vocês gostam. Eu sei que vocês não gostam, mas faz de conta que vocês gostam. E aí então, vocês no dia marcado, na hora marcada, aparecem, e aí eu apresento um churrasco. Só de cheirar, a boca já enche d'água, mas é só na imaginação, não é? Vocês não estão imaginando, não está. É só na imaginação. Então, vocês veem a carne, só que ela é feita de um jeito diferente, um jeito que a gente faz lá no Rio Grande do Sul. Então vocês perguntam: isso é churrasco? É churrasco mesmo? É. Eu nunca tinha visto desse jeito. Isso é carne de quê? Aí eu digo assim: isso é carne de cachorro. Como é que vocês se sentem? Dá até náusea na gente, a gente sente um calafrio, né? Não, então faz de conta agora, imagina que nós todos vivemos no outro lado da linha que divide o Ocidente do Oriente. Nós estamos no continente, nós estamos no país chamado Índia, tá bom? E aí então, eu convido os irmãos como vocês que vivem na Índia para fazer a mesma coisa. E eu convido eles para comer churrasco. E eles dizem: tá bom, vamos lá. Aí eu digo para eles assim: está aqui o churrasco. E eles perguntam: de carne de quê? E eu digo: de vaca. Sabe qual é que é a expressão que eles vão fazer? A mesma que vocês fizeram para a carne de cachorro. Porque para eles pode até comer carne de cachorro, mas vaca
Não, é um animal sagrado. Você percebe como, se nós mudarmos o lugar, mudarmos o contexto cultural, as coisas podem ser diferentes? Como é que eu posso saber de que forma eu devo agradar a Deus, se não for Ele mesmo quem me disser? Abre a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, o versículo 4. A Bíblia deixa claro o que é pecado. Não é subjetivo, não é o que eu acho que desagrada a Deus ou o que você acha, não importa o que a gente acha. O que importa é o que Deus diz. Primeira carta de João, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você quer desagradar a Deus, você quer colocar um muro de separação entre você e a presença do Altíssimo, então desconsidere aquilo que a lei fala. Finge que não existe. Faz de conta que nada. Não, a lei de Deus não tem problema. Isso é coisa do passado. Interessante essa afirmação. Até porque existem pessoas que acreditam que nós podemos guardar os mandamentos, mas não os 10. Ou não os 10 que ele escreveu. Tem gente que não, a gente pode, é circunstancial. Olha, quando está bom para a gente guarda, quando não está bom, não guarda. Ou a gente guarda 9, mas os 10 é muito difícil. Por isso que eu quero compartilhar com vocês mais esse verso. Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11, a Bíblia diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Agora, se você não adultera, mas mata, você é transgressor da lei, você está pecando, você não está demonstrando o seu amor a Deus de uma forma visível. Interessante isso. Então, para que serve a lei de Deus? Ela apresenta o pecado. Muito bem. Segundo ponto, e podemos explorar aqui, mas não há tempo. Segundo ponto, a lei de Deus me dá proteção e liberdade. Olha só que interessante, o mesmo livro de Tiago, capítulo 2 e o versículo 12, a Bíblia diz assim: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela liberdade. Isso significa dizer que a lei me liberta. Bom, ela me liberta de muitas coisas. Ela me liberta do pecado. Bom, aqui eu sugeri que ela me liberta de mim mesmo. Ela me liberta de um mundo perdido. Me liberta de várias coisas. Agora, o interessante é imaginar que a lei não só me liberta, mas me protege também. Como é que a lei me protege? E depois eu vou dizer como é que a lei me liberta. Como que a lei me protege? Vamos ver. Você já parou para pensar que a lei tem um monte de não? É cheio de não. Como que algo que diz tanto não pode me proteger? Como? Vamos fazer uma outra analogia. Eu falei para vocês que eu não sou muito criativo. Talvez você já tenha até imaginado. Vamos fazer uma aula de trânsito hoje. Vamos fingir que hoje é aula de trânsito. Essa placa tem um significado. Qual é o significado dessa placa aí? Stop, ou pare, tá bom? Isso significa dizer que quando você vê essa placa em uma linha na frente, você tem que fazer o quê? Atravessar, não é isso? Não, você tem que parar. E parece que aqui na França o pessoal leva a sério isso, não é isso aí? E se não parar, é multado. Uma vez eu perguntei para alguém assim, mas não tem ninguém na rua. É de madrugada, está tudo sem nada. A pessoa me disse assim: stop é stop. Se tem que estopar e pronto. E a pessoa me falou isso não porque ela queria me ensinar algo, mas foi porque um dia ela foi multada porque não parou no stop. E o guarda olhou para ela e disse: você não viu que tinha stop aí? Aí a pessoa disse: mas eu passei bem devagarinho. O guarda disse assim: stop é? Isso significa dizer que as 4 rodas têm que estar.
parado. Bom, essa placa diz que eu tenho que seguir, eu tenho que parar. Então ela diz assim: não siga. Sim ou não? Não siga. Essa placa me protege ou me limita? Bom, você pode dizer assim, depende do ponto de vista. Mas quem colocou a placa lá pensava só em que eu parasse, ou ele pensava em evitar um acidente? E é por isso que as leis de trânsito existem. Então stop serve para me proteger. Bom, vamos adiante. Essa aqui, os motoristas que vivem em Paris aí, o que significa essa placa aqui? A placa aqui, que você pode até dar uma paradinha, mas não pode estacionar ali, nem com o pisca ligado. Vocês já viram que o pisca ligado é mágico? Você já viu? Aquele pisca alerta. Se você pisca o alerta, pode fazer o que você quiser. O super-homem da estrada. Pode parar, pisca alerta, está tudo certo. Bom, mas essa placa está dizendo que não pode. Por quê? Bom, porque naquela situação, um carro estacionado pode provocar um acidente. Então essa placa serve para me proteger. Muito bem. E essa placa aqui? Essa aqui, vamos ver quem sabe. Essa aqui. Não pode passar. Ah, mas é tão bom. Você vai o pé, vai lá no fundo. Tudo passa muito ligeiro. Teve alguém nós fizemos uma excursão a Luxemburgo, teve alguém que não quis voltar de carro. Está aqui quem não quis voltar de carro, quem quis voltar eu queria voltar de trem, TGV. Por quê? Porque ele vai muito rápido. Tudo passa rápido. Mas tinha gente que não estava no TGV e estava rápido na minha frente. Muito rápido. Muito. Mas a placa diz 110. Puxa, mas é tão bom botar 150. Mas não pode botar 150. Por que não pode botar? Será que é para me limitar? Ou para me proteger? Me proteger. Olha só. E essa placa aqui? Bom, essa placa aqui é de alguém que estava chateado com o sentido proibido, né? Aí ele estava recortando o sentido proibido e não queria. Porque no fundo as leis servem para nos proteger. E a lei de Deus faz a mesma coisa comigo e com você, amigo. Você já pensou se aquele camarada que olha para sua esposa e acha ela tão bonita quanto você, lembrasse que existe o mandamento de não adulterará, será que ele tentaria destruir a tua família? Então a lei me protegeu. E aquele rapaz que atravessou no trânsito o meu carro e ainda ficou bravo comigo, parou para discutir comigo. Só que dentro do carro ele tem uma arma. Se ele lembrasse do mandamento que diz não matarás, será que eu corria risco de perder a minha vida? Porque a lei de Deus serve para a minha proteção. Pare e pensa. Ninguém perde nada seguindo a lei de Deus. Muito bem, mas não é só isso. A lei de Deus também me protege. Dá uma olhada. A lei de Deus me protege. Como assim? Como que a lei me protege? Me protege desse jeito aqui. Aliás, me liberta. Por quê? Para aqueles que desejam agradar a Deus, saberem o que fazer e o que não fazer. Para isso que serve a lei. A lei me liberta. Como que a lei me liberta? Agora vamos inverter os papéis. Faz de conta que você teve um sonho, uma visão, um anjo apareceu para você e diz assim: convida o teu pastor para almoçar. Já pensou? Não é uma mensagem subliminar, mas pode ser que você sonhe, veja um anjo apareça. Bom, eu aconselho você, não dê as costas à voz de Deus, me convida para almoçar. Bom, e aí você querendo agradar o pastor, bom, eu vou convidar ele para minha casa, ele vai comer aí. Bom, geralmente para os nossos convidados, você quer fazer o melhor. Aí você me procura e diz assim: pastor, o que é que você mais gosta de comer? Já pensou? Você quer acertar, você vai lá e diz assim: pastor, o que você mais gosta de comer? Você que está pela internet, mesmo que você esteja longe, se quiser me convidar para comer, pega a ideia, escuta isso. Aí, como um bom descendente de italianos, eu digo assim: olha, eu gosto muito de massa, pata, eu gosto muito de lasanha, pode fazer, estamos juntos nisso aí, muito bem.
Aí você vai para casa imaginando: eu quero fazer algo que realmente dê certo, que agrade o pastor. Aí então você olha para a sua cozinha e pensa em fazer exatamente o quê? Aquilo que eu disse. Você pode fazer massa, pode fazer lasanha, que vai dar certo. Bom, eu respondi a sua pergunta de forma positiva ou negativa? Responde para mim, positiva ou negativa? Positiva, porque eu disse assim, você me perguntou: o que você gosta de comer? Eu quero comer massa. Você só pode fazer? Eu te aprisionei ou te libertei com a minha resposta? Eu te aprisionei, porque você não pode fazer mais nada do que você quer fazer na vida. Você tem vontade de fazer qualquer coisa, mas não pode, porque eu disse que gosto de massa. Tá bom, mas se você perguntasse para mim, eu respondesse assim: amigo, amiga, eu gosto de tudo que a Bíblia diz que pode comer, eu como, menos peixe. Não faz peixe, não dá certo. Você está me ouvindo pela internet, não faz peixe. Hoje mesmo entrei aqui, eu senti o cheiro do peixe na porta, que tinha uma sopa que tinha peixe dentro. Não faz peixe, dá errado para mim. É muito bom, alimento saudável para quem gosta, mas eu sou vegetariano de peixe. Peixe tem que viver dentro d'água para mim, não serve fora. Aí então a minha resposta foi negativa, positiva ou negativa? Negativa, porque eu disse: não gosto de peixe. Mas eu te libertei ou te aprisionei com a minha resposta? Eu te libertei, porque agora você pode fazer o que você quiser, menos peixe. Quando Deus diz 10 preceitos e a maior parte dele diz: não faz isso, não faz aquilo, Ele me aprisiona, me liberta, porque de tudo que eu quiser fazer na vida para agradar a Deus, eu não posso 10, mas posso tudo. E tem gente que fica triste quando olha para a lei de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que se eu quiser vestir uma calça vermelha, camisa verde, andar com um sapato trocado e uma melancia na cabeça, Ele ainda vai gostar de mim? Vai. Eu não sei se a tua esposa ou teu esposo, não sei se os teus amigos vão continuar se sentindo bem andando do teu lado assim, mas Deus ainda vai gostar de você e vai estar do teu ladinho. Mas e se eu quebrar a lei dele? Bom, se você quebrar a lei dele, infelizmente, não. Ele não vai mais me amar? Vai. Ele só não vai ter mais a chance de ficar do seu lado. É porque ele não quer? Não. É porque com o pecado nós nos afastamos dele. Muito bem. Terceiro ponto, a Bíblia me ensina a amar a Deus e ao meu próximo. Como assim? Como assim, pastor? Abre a Bíblia aí em Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículos 36 até o 40. A Bíblia diz assim: mestre, perguntaram para Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Queriam fazer uma pergunta a Jesus, queria que ele se expressasse de uma forma que colocasse ele em algum dos lados das discussões que haviam na época em que ele vivia a respeito do assunto da lei. Bom, e Jesus respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Existem vários versos que ajudam a mim e a você entender que o que Jesus faz aqui não é inaugurar exatamente nada. No Pentateuco, os judeus já conheciam a expressão amar a Deus e amar ao próximo. Jesus não inaugura o evangelho do amor. O evangelho sempre foi o mesmo. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando Deus disse, o Pai disse: e o descendente esmagará a cabeça da serpente, a primeira promessa messiânica. O evangelho sempre foi do amor, porque sempre, desde a fundação do mundo, Jesus já tinha decidido morrer pelo pecador. O fato é que Jesus estabelece a forma. Como é que eu posso amar Deus sobre todas as coisas? E como eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Dessa forma aqui, obedecendo os 4 primeiros mandamentos
eu exercito o amor na vertical. Os 4 primeiros mandamentos falam da minha relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra o dia do sábado, o 7º dia da semana, e descansa nele, porque eu sou o Criador. Os 4 primeiros mandamentos, eu exercito o amor na vertical. E os outros 6 mandamentos, como eu exercito o amor? Na horizontal. Todo o resto, desde honra ao pai e à mãe até o não cobiçarás, eu sei como eu posso amar o meu próximo. É isso que a lei de Deus faz. Ela me ajuda a entender como eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e como eu posso amar alguém como a mim mesmo. Interessante isso aí. Muito bem. O último ponto, nós nos encaminhamos para o final da mensagem de hoje. O 4º ponto, em poucas palavras, a lei de Deus demonstra o meu amor a Jesus através da obediência. Por que isso aí? Porque o próprio Jesus disse isso. João capítulo 14, versículo 15 diz assim, Jesus falando para os discípulos: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Na mesma sessão, na mesma perícope, na mesma sessão da história, Jesus disse: eu guardo os mandamentos do meu Pai. Interessante isso. Pastor, mas como assim? Como assim? Será que Deus está mais interessado que eu obedeça? Ele é o que eu amo. Por que é que Deus insiste tanto em me dizer que Ele espera que eu obedeça? Alguém pode pensar e dizer assim: sabe, eu acho que Deus é muito autoritário. Às vezes, alguém pode pensar, às vezes eu imagino Deus como um menino mimado, que quando a gente não faz a vontade dele, ele fica bravo com a gente. O que eu estou falando para vocês aqui não é um absurdo, existem muitas pessoas que acreditam nisso, que veem Deus como um menino mimado, que se nós não fazemos aquilo que Ele diz, então Ele fica bravo com a gente. A pergunta é então, por que é que Deus espera que a gente obedeça a Ele? Por quê? Qual é o plano dele? Por quê? Qual é o propósito? O que Ele quer com a minha obediência? Essa é uma boa pergunta. Eu vou tentar explicar para vocês uma última história e nós vamos nos despedir. Vocês talvez não conheçam a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma das maiores capitais do mundo. Não pela importância histórica, não pelos seus monumentos, apesar de que a cidade de São Paulo, dentro da história do Brasil, ela é muito importante. Mas o fato é que São Paulo é uma megalópole. Assim como Paris, Nova York e muitas outras, São Paulo acumula num espaço pequeno geográfico uma quantidade de pessoas muito grande. Só que existem em São Paulo alguns centros específicos de comércio. E ainda que São Paulo acumule muitas pessoas, existem pontos da cidade que acumulam mais gente ainda. Existem locais como o Brás. Quem é brasileiro talvez já tenha ouvido falar do Brás. O Brás, junto com a 25 de março e outros pontos, são locais de livre comércio, de mercadorias a baixo custo, onde muita gente vai para comprar para si e comprar também para revender para outras pessoas, e assim é uma forma de ganhar dinheiro. Muito bem. Aqui vocês veem uma foto de uma dessas ruas movimentadas. Eu creio que aqui ainda não é o horário de maior movimento. Vocês veem aqui não é uma rua de gente, existe calçada aqui, ó. Só que você e eu não conseguimos ver porque existe tanta gente que nem os carros conseguem passar por ali. Bom, esse lugar é um mar de pessoas. Um mar aqui, vocês têm uma visão mais horizontal. Aqui eu busquei uma foto que desse a visão assim, bem parecida com alguém que estivesse em uma das lojas. Olha lá, você se imagina aqui na loja tentando sair. Olha quantas pessoas andando. Isso aqui é só calçada. Aqui tem mais pessoas na rua e na outra calçada, o tanto que tem aqui.
Muito bem. Por que eu estou mostrando isso? Nós tínhamos aí talvez 3, 4 meses de gestação da minha segunda filha, a Heloísa. E a minha filha mais velha, a Helena, bom, éramos só nós 3 e a Heloísa na barriga. Minha esposa, eu e a Helena. A Helena tinha 4 anos. Bom, hoje ela ainda consegue controlar o seu ímpeto infantil, né? Talvez se fosse alguns anos atrás, nenhum de nós conseguiria manter a atenção dela. Ela está correndo por entre esses bancos aqui, esbanjando saúde. Bom, nos seus 4 anos, no alto dos seus 4 anos de idade, com toda a curiosidade que a Helena tinha e vontade de viver, e um dia vocês vão ver a história da Helena, para que vocês entendam também por que da vontade de viver. Bom, nós fomos até a cidade de São Paulo, porque na época eu ainda era estudante e vendia doce de porta em porta para poder pagar os meus estudos. Uma época boa da vida, trabalhosa, mas boa. Então nós fomos até a cidade de São Paulo para que uma irmã, amiga nossa, uma irmã de fé, né, uma amiga, pudesse ir conosco até esse lugar, porque ela sabia onde tinham as melhores lojas para se comprar roupa para bebê, e aí então nós íamos economizar dinheiro. O plano foi feito, o plano foi estabelecido, a gente criou a rota e tal, fomos à casa da irmã. No caminho para esse lugar, ficou bem claro qual é que eram as tarefas. A tarefa da minha esposa era escolher as coisas, junto com a irmã. Ela escolhia. A minha tarefa era 2. Era pagar o que ela escolhia e cuidar da Helena. Eu tinha que cuidar da Helena. O meu olho na Helena e o olho da minha esposa nas coisas. Muito bem. Ficou bem claro. Para prevenir o pior, você está vendo o tanto de gente que tem aqui? Para prevenir o pior, eu usei toda a técnica pedagógica que eu tinha para explicar para Helena que ela não poderia sair do meu lado. Isso expliquei para ela 1000 vezes, filha, de uma maneira bem simples. Filha, se você sair de perto do papai, alguém vai te pegar, alguém vai te roubar, você nunca mais vai ver o papai, eles vão te fazer mal com você nunca mais vai aparecer. Ela ficou com o olho bem grande assim, ó, porque eu esperava que com isso ela não saísse do meu. Filha, eu disse a ela, filha, me obedeça, me obedeça. Muito bem. Nós descemos do metrô, que nos levou até lá, de mão dada, a Helena, eu, a mãe, junto com a irmã na frente. Bom, a irmã encontrou uma loja, a minha esposa encontrou, nós seguimos logo atrás. A minha tarefa, olho na Helena. A tarefa da minha esposa, olho nas coisas. Eu estava fazendo a minha parte e a minha esposa fazendo a parte dela. O problema é que a minha esposa fez a escolha, escolheu as roupas e foi para a fila. Na fila não estava só a minha esposa, tinha outras pessoas lá. Quando a minha esposa estava na fila, ela lembrou que não tinha pego o cartão do banco para pagar as compras. Então, da fila, para não perder o lugar, ela me chama, amor, vem até aqui e me traz o cartão. Nós estávamos aí a 20 passos de distância, uma loja cheia de eu não sei como é que vocês chamam isso, a gente chama no Brasil de arara. Arara é onde você pendura as roupas para poder mostrar elas. Gancho. Então, vários araras, vários ganchos, assim, muitas roupas. O meu olho na Helena. Quando a minha esposa me chamou, eu perdi a irmã que estava exatamente ao meu lado e ao nosso lado, olhando também as roupas. Eu disse, irmã, você se importa em olhar a Helena 1 minuto? Eu vou entregar o cartão para minha esposa e volto para cá. E a irmã disse, tá bom. Nós estávamos exatamente no meio da loja. Aqui atrás das minhas costas, a porta, um mar de gente. No meio, a Helena, eu e a irmã, essa amiga da família, amiga, e ao fundo da loja, o caixa. Eu me dirigi para o fundo da loja, entreguei, menos de 1 minuto, entreguei o cartão na mão da irmã, da minha esposa. Quando eu voltei, eu não sei se vocês já passaram pela experiência, com o seu olho você vai igual uma águia, procurando a criança.
E eu olhava, eu não via ninguém correndo. Onde que está a Helena? E fui chegando mais perto, e quando eu já estava uns 3 ou 4 passos, eu falei mais alto para a irmã: e a Helena? A irmã olha para mim e diz assim: eu não sei. Ela estava aqui agora mesmo. Eu não sei se você já passou por essa situação de perder um filho, assim, sabe? Não perder assim em algum local. Eu lembro que essa foi a primeira vez que isso me aconteceu. Não aconteceu muitas outras, mas foi com a Helena, todas elas. Eu lembro daquela cena como se fosse ainda hoje. Eu comecei a gritar. Eu não gosto de fazer isso, mas naquela situação eu comecei a gritar: Helena, Helena. E eu gritava mesmo. E eu perguntava às pessoas: alguém viu a minha filha? E eu caminhava gritando exatamente para a porta de saída. E naqueles segundos em que eu caminhei da onde a Helena estava até a porta de saída, eu pensei sempre o pior. Eu pensei assim: a minha filha saiu aqui, alguém vendo uma criança sozinha pegou a minha filha. Para que lado essa pessoa pode ter ido? E se eu chamar a polícia? Como esse policial vai me ajudar? Existem milhares de pessoas, de onde eu vou achar a polícia? E um misto de choro, de desespero, o meu coração realmente, eu senti ele batendo na minha garganta. Eu não sabia o que eu fazia. Eu pensei em tudo que era ruim naquela situação. Quando eu estava prestes a sair da loja, a Helena sai de entre umas roupas assim, uma arara dessas, um desses ganchos. Ela salta de lá de baixo e ela diz assim: eu estou aqui. Quando eu vi a Helena, logicamente eu fiquei feliz, mas a minha felicidade foi diminuída assim pela minha. Eu peguei a Helena no colo e apertei a Helena no máximo que eu pude, porque eu tinha perdido a minha filha e tinha achado ela de novo. Eu apertei no máximo que eu pude. E a Helena, daquele sorriso, porque na cabecinha dela de 4 anos ela estava brincando de esconder. E eu pensei que ela tinha sido sequestrada. Eu apertei a perninha dela contra o peito o máximo que eu pude, e ela disse assim: papai, está me machucando. E eu disse assim: filha, é isso mesmo que eu queria fazer. E eu vou te dizer mais, agora você está de castigo, e você não sai mais do colo do papai, para nada. As mulheres têm são extraordinárias as mulheres. Elas conseguem amadurecer muito mais rápido do que os homens e fazem coisas que a minha filha percebeu que ela tinha pisado na bola. 4 anos, percebeu. E ela sabia que tinha que fazer algo para diminuir a situação, para diminuir o problema. Aí então ela me olha nos olhos e diz assim, no meu colo, apertando as pernas, ela olha para mim e diz assim: papai, eu te amo. Você consegue imaginar a cena? Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Ela olhou para mim e disse: papai, eu te amo. Você sabe o que eu disse para ela? Eu disse: filha, se você me ama, então me obedeça. Eu não disse aquilo porque eu queria a satisfação de dizer: você faz o que eu digo, mas é porque no fundo, a segurança, o bem-estar e a felicidade da minha filha eram o que me faziam seguro, bem-estar e feliz também. Sabe, quando Deus nos deu os mandamentos, não foi para provar que é Ele quem manda e a gente que obedece. Quando Deus deu os 10 mandamentos, foi para ter certeza que a gente ia ser feliz. E porque a gente é feliz, então Ele que me ama também é. E eu pergunto: por que não aceitar a receita da felicidade ao lado de Deus? Por que continuar buscando a felicidade aonde ela não está? E talvez eu fale nessa noite para alguém que está aqui, ou que nos acompanha pela internet, que sabe, conhece a vontade de Deus,
já estudou a palavra dele, já sabe que os 10 mandamentos são o seu próprio caráter transcrito de uma forma compreensível para mim e para você. E também sabe que se a gente fizer o que ele diz, a gente vai ser feliz, mas não tem feito isso. E porque não tem feito isso, ainda se sente infeliz, ainda se sente vazio, vazia. Pois nessa noite Deus te trouxe até aqui. Pois nessa noite Deus fez você assistir esse sermão só para te dizer: filho, filha, se você me ama, então me obedece. Porque quando você me obedecer, você vai ser feliz. E quando você for feliz, eu vou ficar feliz também. Nunca foi para te machucar. Nunca foi para que você pensasse que você não vale nada. Nunca foi para que alguém olhasse para você e te diminuísse. Sempre foi para que você fosse feliz. Então por que não aceitar? Por que não dizer assim: sim, Senhor, eu aceito. Eu sei qual é o caminho de volta. Eu só não tenho força para fazer isso sozinho. Então, Senhor, me ajuda. Faz aquilo que eu não consigo. Você acha que você veio aqui por um acaso? Você podia estar fazendo qualquer coisa hoje, mas Deus colocou essa vontade no teu coração e você está aqui. Então aproveita a chance que Ele está te dando. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Essa mensagem é uma mensagem que vai nos ajudar a tomar uma decisão. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais têm sido as tuas lutas, eu não sei quais são as perguntas que você tem se feito, eu não sei nem como você tem olhado para você mesmo e tem se visto, eu não sei como. Eu só sei te dizer que se você permitir, Jesus pode mudar a tua vida. Ele sabe que não pode mudar o passado. Ele sabe que não pode fazer com que as coisas que aconteceram e que te machucaram, que marcaram a tua história, não aconteçam ou não tivessem acontecido, não dá mais. Mas Ele sabe também que se você der a chance para Ele, você pode ter esperança para a vida que você ainda vai viver. Então, aceite o convite e diz sim para aquele que só quer te ver feliz. Se você sentir o desejo no coração de dizer sim para Jesus, Senhor, sim, eu aceito. Eu aceito o desafio. Eu não sei como, ainda acho que não tenho forças, mas eu aceito. No final dessa música, fica de pé e eu quero orar por você. Deus
esperança. Essas são coisas que nós encontramos ao lado dele. Não existe outra forma, não existe outro lugar. Quando ele nos chama, nós temos que ir. Essa semana chegou à sua metade. Ainda temos 3 dias extraordinários para desfrutarmos da companhia uns dos outros e do estudo da palavra também. Eu sei que você tem sido abençoado com as mensagens, porque eu também tenho sido abençoado. A palavra de Deus sempre nos transforma, e é de dentro para fora, e quando a gente permite, é para melhor. Mas a semana não acabou. Amanhã nós vamos ouvir mais uma vez um tema extraordinário, de uma forma simples, algo que tem que ver com a minha, com a sua vida, nos nossos dias, nos dias de hoje. Sabe, mesmo tendo a correria da vida, mesmo tendo muitos compromissos, se eu tivesse que ajustar as coisas, dizer não, ou mudar minha rotina, para não faltar mais uma noite dessa semana, sabe qual seria essa noite? Amanhã. Porque amanhã vai ser extraordinário. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor amado Deus, como é bom ouvir a Tua voz através do estudo da Tua Santa Palavra. Como é bom saber também, Senhor Deus, que o Senhor deixou uma lei na Tua Palavra, para que os Teus filhos pudessem demonstrar o seu amor por Ti e também pelos que vivem aqui conosco. A Tua lei, ela é perfeita, mas nós não. Algumas vezes o nosso coração nos afasta da Tua palavra, nos afasta da Tua lei, e por isso também nos afasta de Ti, mas nós não queremos mais viver assim. Nós sabemos que o Senhor nos comprou com o Teu sangue precioso e deseja que nós vivamos de acordo com a Tua vontade, não para satisfazer os desejos de alguém autoritário, não, mas para que através da Tua vontade os Teus filhos sejam felizes. Porque nós sabemos que quando nós somos felizes ao Teu lado, o Senhor também é feliz. Então toma a nossa vida nas Tuas mãos e nos ajuda a seguirmos aquilo que a Tua palavra nos diz até o dia da Tua volta. Por favor, Senhor, nos despede desse encontro também com a certeza de que os Teus anjos estarão ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando até os nossos lares. Que tenhamos uma boa noite de sono, de descanso, um bom despertar na Tua presença. Temos um dia cheio de bênçãos, de vitórias, e que logo mais à noite possamos retornar até este lugar para juntos, uns com os outros e contigo também, ouvirmos uma vez mais a Tua voz falando no nosso coração. Nós te pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Eu desejo a todos uma boa noite, que Deus os abençoe. Eu vou estar aqui à porta principal, esperando por vocês, porque lá te cumprimentarei e mais uma vez desejarei um até breve. Que Deus os abençoe.